E aí, primeira série, tudo bom, minha gente? Hoje nós vamos responder com vocês algumas questões aí sobre o capítulo 3, a Alta Idade Média, tá certo? Nós já debatemos um pouco da teoria da história desse capítulo. Essa semana estudamos aí, né, um pouco de como vai se formar a civilização do Ocidente medieval, através da desintegração do Império Romano, né, dentre todos os reinos germânicos que vão dividir, né, ou fragmentar o Império Romano. Um vai se destacar em relação aos outros, que é o Império Franco, né, no qual vai ser unificado no século VI pelo Clovis, né, vai ter um desenvolvimento bastante importante com o apoio da Igreja Católica e a sua pretensão de converter todos os povos da Gália. Mas após a morte de Clovis, a dinastia merovingia ela se enfraqueceu. Houve um fortalecimento dos chefes políticos locais, que eram chamados de mordomos do paço, principalmente no contexto que envolve a expansão islâmica, né, que vai chegar aí na Península Ibérica, mas vai ser, de certa forma, freada pelo Carlos Martel na famosa Batalha de Pontiers, né, aonde vai se destacar aí os mordomos do paço, né. O Carlos Martel aí que vai ter dois filhos importantes, o Carlomano e o Pepino, né. O Pepino breve vai destronar o último rei da dinastia merovingia, que é o Childerico III, né, vai se tornar o primeiro rei da dinastia carolíngia, vai fazer algo muito importante aí no desenvolvimento da civilização do Ocidente medieval. Vai conquistar, né, alguns territórios da Península Itálica, vai devolver esse território para a Igreja, que é o território de São Pedro, onde hoje é o Vaticano, certo? Assim a Igreja vai dar origem às suas conquistas no período medieval, vai se tornar uma instituição bastante poderosa do ponto de vista temporal e espiritual, e ao mesmo tempo vai instaurar algo que já existia dentro das tribos germânicas, que eram comitados, como uma política de Estado para melhor administrar o Império Franco, que tinha aí uma extensão do tamanho, né, da França e de uma parte da Alemanha e outros territórios importantes que foram conquistados, né, e o Pepino vai instaurar a vassalagem carolíngia, vai dividir entre os nobres, né, o território do Império Franco, a pessoa de sua confiança, entregando a eles títulos de nobreza, pedaços de terras em benefício, né, e todos os encargos que vinham com eles, através de uma relação de dependência que vai acontecer entre o rei, né, e os seus vassalos, o primeiro direto, chamado Vassalus Dominis, e os outros também vão acontecer devido ao ritual de homenagem e fidelidade que vai ser feito em relação a eles. Eu dei até um exemplo aí, né, do Coutinho, da Luana e da Clara, né, que passam a ser vassalos do rei. Quando o Império Franco vai sofrendo invasões de outros povos que vão aparecer nesse decorrer aí do século 8, 9, 10, porque as invasões elas não vão cessar, pelo contrário, elas vão ter levas diferentes e também em períodos diferentes, né? Vão ter aí vikings, vão ter muçulmanos, vão ter húngaros, vão ter alamanos, vão ter outros povos que vão chegar nessa região e vão tentar conquistar aí a Gália, né? E isso vai contribuir para os laços de fortalecimento do poder político, de dependência entre os nobres, e vai enfraquecer o poder central do rei, né? Quando o Império Franco ele chega ao seu auge com o Carlos Magno, que vai fazer reformas importantes, como o Renascimento carolíngio, na tentativa de resgatar a cultura romana e parte do acervo cultural do Ocidente, né? É importante destacar também que durante o governo do Carlos Magno vai estabelecer as capitulares, que também são, que é a documentação da lei escrita, né, que vai favorecer inclusive os grandes chefes políticos locais, né, com seus pedaços de terra, vai poder de certa forma legalizar do ponto de vista jurídico a instituição da vassalagem, que vai ser continuada por ele, né, após aí o governo do Pepino. Só que quando o Carlos Magno morre, o Império Franco começa a se desfacelar, né? Ele vai passar a ser dividido entre os seus netos no chamado Tratado de Verdun, e como as invasões vão continuar, os laços aí do poder central vão se enfraquecendo, né? Vão se fragmentando cada vez mais, né? E a relação de dependência entre os nobres vai ficando mais forte. Quando ela se torna pessoal e hereditária, e a Igreja também começa a apoiar essas relações sociais, justificando-as, surge aquilo que a gente vai chamar de feudalidade,
ou sociedade feudal, como vai colocar aí o Mark Bloch, né, que é um dos grandes medievalistas de todos os tempos. Então, na aula de hoje nós vamos responder algumas questões referentes a esses temas, tá? Eu vou passar as questões aqui para vocês verem, que nós vamos responder hoje. O slidezinho vai entrar aí, tá certo? Que é justamente esse, ó. Vocês vão assistir o QR Code da página 602, tá? Que vai falar sobre a Alta Idade Média, sobre os reinos germânicos, sobre o Reino Franco, é importante destacar isso também, tá? E nós vamos responder a atividade da questão 4 da página 609 dos resolvidos. Por que nós estamos fazendo uma questão de exercícios resolvidos? Porque essa questão é muito boa e ela vai ajudar a revisar metade do conteúdo do capítulo, tá? E vamos responder a questão de número 1, né? Aí do DH, que é uma questão do Enem de 2015, tá certo? E a questão sobre o Império Franco, a questão do complementar, páginas 610 e 611. Então, mão à massa, já vou abrir aqui nas questões no meu livro digital, abre o seu aí em casa, seu livrinho físico mesmo, se não tiver acesso. E quem não tem livro, copia. Copia o conteúdo dos slides, procura a gente com o que puder, tá? Participa aí das videoconferências para tirar dúvida no Meet, tá certo? E nós estamos aqui para isso. Então, vamos para o que interessa. Desculpa os problemas técnicos aí, tá certo? Vou colocar logo na questão aqui pra gente ver. É uma questãozinha da Mark Bloch, clássica, mas muito boa. Ó, nessa questão 4 da FUVEST 2010, ele vai falar sobre a instituição das corveias, né, e da forma como era tratada o direito sobre a terra durante o período da Idade Média, certo? A relação do homem com a terra ela é bem mais antiga do que a que existia lá no período da Idade Média, né? Lá no Império Romano, né, houve a construção dos grandes domínios rurais no contexto de formação do colonato na época da crise da escravidão. Essas grandes propriedades de terra vai passar a ser controlada, né, por senhores, né, que vão ter muito prestígio e poder, né, e para morar mais perto das zonas de abastecimentos, os escravos vão sair da cidade e vão migrar para o campo no chamado processo de ruralização da economia. E é lá que vai surgir a relação de domínio, a relação entre o senhor, né, e aquele que chegava na terra para morar e trabalhar. Com o passar do tempo, o colono ficou preso à terra por algumas obrigações e lentamente vai se tornando uma servidão, né? Ele era obrigado a permanecer na terra, a pagar algumas obrigações ou tributos, tá? Porque a economia refluindo do ponto de vista monetário, né? E a necessidade de abastecimento vai ficando cada vez maior. Quando acontece o saque do Império Romano, né, pelas tribos germânicas, como o Império Franco vai se fortalecer, né, a relação do homem com a terra vai se misturar com as relações de dependência política e pessoal, hereditária e econômica que vai surgir a partir do Império Franco. Principalmente quando o Pepino ele coloca em prática a vassalagem carolíngia, que vai se enfraquecendo no decorrer do tempo, né? E após o governo de Carlos Magno, ela se torna pessoal e hereditária, e justificada pela Igreja Católica através do ritual de homenagem e fidelidade. Assim vai surgir a feudalidade, né? Que é a relação de dependência de um homem para outro, justificada pela Igreja Católica, né? E que era sustentada materialmente pelo trabalho do servo na terra. É aí, né, que o senhorio rural, que existia muito mais tempo que a feudalidade, se encontra com ela, né? O benefício, a terra que é doada, os títulos de nobreza e as relações de dependência. Tudo isso é o feudo. E dentro do feudo, a parte econômica é chamada de senhorio, né? É justamente lá que é estabelecida as relações entre as classes, entre o senhor e o servo, ou entre o vassalo e o servo. O servo recebe uma tenure, que é um pedaço de terra, né, para trabalhar e lavrar, mas ele precisa pagar algumas obrigações para poder permanecer na terra. Uma delas é a corvéia, que é paga em forma de trabalho, né? Então o servo trabalhava, né, alguns dias na semana na terra do senhor para sustentar a família dele e os nobres que viviam naquele feudo, certo? Naquele senhorio, tá bom?
esse imposto, ou melhor dizendo, essa obrigação era chamada de corvéia. Junto com ela vinha outra, que era a talha. Tudo aquilo que era produzido pelo servo na terra dele e na terra do Senhor, um terço ele deveria entregar, né, ao seu sucerano, para que ele pudesse ter direito a participar da terra e também aquela produção ser dele. Tá certo? Então, a talha e a corvéia são obrigações senhoriais muito importantes, assim como as banalidades, que ajudavam aí, né, a utilizar um instrumento de trabalho, eu elaborar, né, uma ponte, uma construção, e eu deveria pagar como tributo em trabalho ou em produtos, né, a utilização desses instrumentos de trabalho. Um moinho, né, uma charrua, né, uma foice, né, alguns instrumentos de trabalho. Essa obrigação, o tributo era chamado de banalidades. E daí vão ter outras, né? Vamos ler o texto do Mark Bloch, que ele vai falar especificamente das corvéias. E por qual classe ela se relacionava, que eu acabei de falar para vocês implicitamente. Ó, a instituição das corvéias, que era o tributo, variava de acordo com cada domínio senhorial. Então, cada domínio senhorial tem o seu tipo específico de dizer como queria a corvéia, mas geralmente ela era feita em forma de trabalho, né, na terra do Senhor, algumas vezes por semana. No interior de cada um, de acordo com o Estatuto Jurídico dos Camponeses, após as capitulares, né, que vão ser aí oficializadas pelo Carlos Magno, né? As capitulares são leis, né, escritas, documentos jurídicos que vão possibilitar, né, o direito à terra, né? E de quem seria esse direito à terra, tá? E que aí se relacionam os direitos senhoriais, né, com os direitos ditos feudais a partir do século XI, tá certo? Então, com o Estatuto Jurídico dos Camponeses ou de seus mansos. O manso era a parte que era dividida no senhorio, em 3 partes. O manso senhorial, que era a maior parte da propriedade e as melhores terras eram do senhor. O manso servil, que era onde moravam os servos, né, e onde eles lavravam aí, eles adquiriam materialmente a sua sobrevivência. E havia as chamadas terras comunais, que eram do senhor, mas ao mesmo tempo eram utilizadas pelos dois, por exemplo, como um pântano, como um rio, como uma floresta para caçar e etc. Certo? Agora vamos aí para os itens. Esta frase sobre o feudalismo trata de que você vê que a relação que está sendo tratada aí, né, é entre o senhor e o servo. Mas quem especificamente precisa pagar as corvéias? É o vassalo? É a vassalagem? Não. A vassalagem é uma relação de nobreza. Ele está se referindo a uma relação de classe. Então, o item A está falso. B. O colonato fazia parte da relação do homem com a terra, mas quando as corvéias são estabelecidas, o colonato já tinha deixado de existir enquanto relação social, tinha tornado-se servidão. Então, o item B está meio certo. C. Comitatus. O comitatus é o juramento de armas entre o guerreiro e o seu líder, né, que era pago com uma terra ou com títulos de nobreza, certo? Ele não está se referindo a isso no texto. O comitatus, inclusive, vai dar origem à vassalagem carolíngia, certo? Como instituição, né, e como política de Estado, pelo Império Franco. Letra D, servidão. É isso aí. O item correto da questão é servidão, né? Porque as corvéias eram o tributo que os servos deveriam pagar para poder ter o direito de morar no manso, ter uma parcela dele para a sua família e para ele, certo? Não é uma guilda, porque uma guilda são associações de trabalhadores, sejam elas de artesãos, né, de mercadores, né, e de comerciantes, tá? De banqueiros. Então não está se referindo às guildas. Então o item correto da questão, item D. Tá? Viu como a questão é boa? Serve para a gente revisar boa parte do conteúdo. Beleza. Agora vamos para a questão número 1 do DH. Pronto. Nessa questãozinha do Enem de 2015, aqui está mostrando, através dessas mais uma sucessão, né, de acontecimentos.
No decorrer do ano, acontecia a lavra da terra, o trabalho nela, né? Acontecia a vinda, né, de vassalos ou de senhores, de nobres para, de certa forma, pastorar o trabalho dos servos, né, para verificar se aquilo que eles estavam fazendo era verdade, era realmente concreto, né, porque deveria haver, né, dentro das obrigações a serem pagas, uma fiscalização. E aqui ele está se referindo ao plantio, à lavra, né, a colheita, e também aqui, ó, aparece um servo pisando, de certa forma, uva para a produção, certo? De alimentos, porque o feudo, né, era autossuficiente e o senhorio, que era a parte econômica dele, era quem era responsável por isso, através da rotação de culturas, através aí, do moinho, que ajudava a esmigalhar a semente e a produzir. Tá? Agora vamos aí para o texto. Os calendários são fontes históricas muito importantes. Está se referindo ao calendário como fonte histórica que era utilizada de diversas formas. Nós estamos vendo aqui a partir das imagens que podem retratar épocas do ano diferentes, certo? E geralmente o tempo que era guiado pelos calendários era o tempo físico, o tempo da natureza, né? O homem saía para trabalhar no cantar do galo e voltava no badalar do sino da igreja, ou então quando estava escurecendo, porque a igreja também ajudava a controlar o tempo, né? Ela era uma instituição que tinha domínio do poder tanto espiritual como temporal das pessoas nesse sentido, né? Era a principal instituição da Europa. Na medida que expressa, né, a concepção de tempo das sociedades, essas imagens compõem um calendário medieval, né, de 1460 a 1475. Está se referindo aqui ao século XV. Tá? E cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Aqui, ó. Com base na análise do calendário, certo? Apreende-se uma concepção de tempo. Tá? Essa concepção de tempo é como? Cíclica, marcado pelo mito arcaico do eterno retorno. Na verdade, pode ser que isso seja até um ciclo, mas cada ano que passava havia condições históricas e naturais diferentes. Ninguém sabia se podia haver uma seca, se podia haver peste, né, guerra. Nesse período aí, né, aconteceu, por exemplo, a devastação da peste negra de 1/3 da população europeia. Então não posso dizer que era totalmente cíclico, né? Apesar de uma parte dele ser. Então, o A está meio certo. B, humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador. Não. O humanismo estava começando a se desenvolver em algumas localidades, como no interior da França, em Avignon, né, e também em Florença, mas o texto está se referindo ao trabalho do homem com a terra, né, a relação entre senhor e servo. Então, não está se referindo ao humanismo. 6. Escatológico, associado a uma visão religiosa do trabalho. Não. A gente pode ver aqui que não encontra-se aqui, pelo menos visivelmente, símbolos religiosos. Tá? Então, o item C também está falso. D. Natural ou físico, né? Expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Opa, pode ser a D. Letra E. Romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. Não, é o item correto da questão, é o item D. D de dado. Anota aí, item correto da questão 1 do desenvolvimento de habilidades, item D de dado. Tempo natural ou físico, que expressa o trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Agora nós vamos para a última questão de hoje, tá? Que é a questão 1 do complementar sobre o Império Franco e a vassalagem. Vale destacar que a vassalagem era algo que existia culturalmente dentro dos povos germânicos, né, através de comitados, através do benefício. E o Pepino vai trazer isso para uma política para melhor administrar o Império Franco. Ele vai chamar isso de vassalagem carolíngia. E vai criar relações de dependência entre nobres e outros, né, sob a tutela do Estado e a chefia do rei. Com o passar do tempo, esses laços vão enfraquecendo, porque o poder central vai se tornando cada vez mais fraco, porque quando tinha-se um problema na localidade, né, os próprios vassalos entravam em contatos com os seus sucessores mais próximos. Por exemplo, o Coutinho, ao invés de procurar o rei, ele procurava a Luana, ou ele procurava a Clara, que estava mais próximo da realidade dele. Eles três se ajudavam, né?
Assim a relação de independência entre eles vai ficando mais forte e a do rei mais fraca, e vai se fragmentando, né, os laços políticos. Tá? É assim que a vassalagem vai se transformando gradativamente, né, inclusive com o enfraquecimento do poder central a partir do Tratado de Verdun e o apoio da igreja jurídica a essa instituição, né, vai transformando ela em uma relação hereditária. Quando ela se torna pessoal e hereditária, né, surge a relação feudo-vassálica ou a relação feudal. Tá? Um dos elementos essenciais das relações sociais da Idade Média Ocidental foi a instituição da vassalagem, que vai ser feita pelo Pepino e posteriormente vai se tornar uma relação de dependência entre os nobres que passa a ser sustentada, como o próprio Jacques Legoff coloca, né, pelo trabalho do homem na terra, né, que sustentava tanto a relação de dependência como economicamente o feudo. Tá? O feudo é tudo. O feudo é a terra que foi doada, a relação de dependência entre eles, né, os encargos jurídicos, e, as relações econômicas, as relações de classe e tudo aquilo que envolvia, né, todas essas relações políticas, sociais e econômicas. Tudo isso era o feudo. Certo? O feudo não é apenas uma terra. A terra é o senhorio. Tá certo? Então vamos lá. Difundida desde o reinado de Carlos Magno, melhor dizendo, desde o reinado de Pepino Breve, e instituído pelo Carlos Magno a partir das capitulares, né, oficialmente falando, tá? Que consistia em, letra A, o juramento de compra de terras? Não. Havia uma doação de terras, né, quando o rei achava aquele nobre importante que poderia contribuir com a administração do Império Franco, né, ele doava a terra para ele, títulos de nobreza, e fazia uma relação de dependência com ele, né, para que ele pudesse ajudar militarmente quando era necessário ao rei, pudesse ajudar o rei, né, quando fosse preciso. Tá? Então o item A está falso. B. Uma relação de dependência pessoal que vinculava por meio do juramento, esse juramento era o ritual de homenagem, feito entre o sucerano e o vassalo, entre o rei também e o vassalo, né? Um senhor e um subordinado, né? De início o rei e o vassalo, depois o vassalo e outros vassalos, e o primeiro tornava-se sucerano. Foi, inclusive, como eu expliquei a vassalagem carolíngia para vocês aí na aula, tá? O vassalo. Então, pontinho no B, pode ser o B. Com uma conexão temporária de terras do rei, com uma concessão temporária de terras, né, do rei. Então o rei concedia de forma temporária a terra dele a funcionários especializados da alta administração, né, que exploravam o trabalho dos servos na gleba. Beleza, até aí tudo bem, né, só que não era temporário, né, era permanente e hereditário, certo? Tornou-se permanente e hereditário. Então, o item C é falso. D. De uma relação contratual entre o senhor e os servos. Não era uma relação contratual, era um ritual, um pacto de homenagem e fidelidade. Não era apenas um contrato. Esse contrato não podia ser quebrado, né? Pelo contrário, era passado de pai para filho, né? E de primogênito para primogênito. Então, o item D também é falso. Item E. Um contrato revogável? Falso. Item correto da questão, item B de bola. Item correto da questão 1, né, da UFRGS de 2013, item B de bola, tá? Gente, eu espero que vocês tenham curtido nossa aula de hoje, ela foi bem proveitosa, certo? Olhem a agenda Edu, porque lá vai estar a diretriz da semana, o calendário de postagens, faça as atividades do portal SAI, porque é muito importante para vocês não serem prejudicados com o MA. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.